em 15 anos. Hoje temos 252 faculdades de medicina. E até o final do ano que vem, o projeto do MEC e do Ministério da Saúde é termos 300 faculdades de medicina. Nós trouxemos meu livro para distribuir depois, Renato? Deixa eu enviar por aí. Tá. Eu escrevi um livro no ano passado, lancei em abril, e quando lancei o livro tinha 19.228 vagas para medicina no primeiro semestre. De abril do ano passado para hoje, já subiu para 22 mil. E até o final do ano que vem, nós teremos 30 mil vagas de medicina para o primeiro semestre. Se calculando a vida útil de um médico em 40 anos, nós vamos concluir que em 2050 nós teremos 1.200.000 médicos trabalhando no Brasil. 1.200.000. Vai ter médico desempregado, vai ter médico com subemprego, vai ter médico espalhando currículo. Hoje o médico talvez seja a única profissão que não tem desemprego. Todo médico tem emprego. Mas até 2050, com essa política do governo federal, que é para sucatear, para baratear, transformar vocês em arroz, né? Vai ter 1.200.000 médicos até 2050. Essas escolas de medicina que proliferaram, têm qualidade? Eu queria saber onde eles encontraram o corpo docente das universidades. Onde é que buscaram médicos, professores? Está falando besteira, Raul? Não estou, não. A última avaliação do MEC ano passado, 192 faculdades avaliadas, apenas 38 foram aprovadas. Entre as 5 últimas colocadas, todas com nota inferior a 3, e é de 0 a 100, não é de 0 a 10, 2 estão no Rio de Janeiro. Uma em Petrópolis e a outra em Nova Iguaçu. A última colocada está em Roraima, e é uma escola federal, e tirou nota 0. O CREMESP, do exame de avaliação que ele faz aqui, o último exame, 69% de reprovação. CREMESP, São Paulo, não é Roraima, não é Acre, não é Amapá. Né? Então, o doutor Carlos Vital, presidente do Conselho Federal de Medicina, fala, são as faculdades sem docência e sem decência. Infelizmente. Vagas para residência médica. Hoje nós não temos nem 8.000 vagas para residência e formamos 19.000 por ano. Falhas estruturais. O governador de Brasília assumiu em janeiro, lá o Rodrigo Hollenberg, dos 870 medicamentos catalogados na secretaria, só tinha 123. Estamos em estado de emergência até semana passada, 6 meses, ele baixou um novo decreto, um novo estado de emergência de mais 6 meses, na Secretaria de Saúde da capital da República, gente. Não é de Cacimbinha do Norte. Então, falta fio de sutura, falta compressa de gás, falta soro, falta tudo. Hospital de base de Brasília, hospital referência, onde morreu o Tancredo Neves, semana passada só tem 2 acelerador linear, né? É isso? Só tem 2 aceleradores e os 2 estão quebrados. Pacientes de câncer, só para o ano que vem, perspectiva de terem tratamento na capital da República. Então, mas o paciente não enxerga isso. Ele não sabe que faltou equipamento, que faltou medicamento, que faltou material. Ele processa quem? O primeiro na linha de frente, que é o médico, a parte mais vulnerável. Falta de investimento. A União participava até 15 anos atrás, até há 15 anos, ela participava com 46% do investimento para recursos humanos na área de saúde. Hoje ela participa com apenas 6%. Jogou todo o resto para estados e municípios. O TCU fez no mês passado a avaliação, o relatório do programa Mais Médicos, e concluiu que em 49% dos municípios que receberam médicos, hoje eles têm menos médicos. Por quê? O prefeito contratava aqueles contratos especiais, temporários, que saíam do bolso da prefeitura. Como vieram os médicos cubanos, o prefeito rescindiu aqueles contratos. Então, quase metade dos municípios que receberam os médicos, hoje, tem menos médicos do que tinham
há 1 ano e meio atrás. E o que eu sempre digo, nós só poderemos falar em saúde, em política séria de saúde, quando nós tivermos, de fato, o Ministério da Saúde, uma Secretaria da Saúde. Hoje, infelizmente, nós temos o Ministério da Doença e temos a Secretaria da Doença nos estados e municípios. Não se trata saúde, se trata doença. Falta de investimento. E lá na ponta está o médico, né? Sobre jornadas de trabalho. Eu vi um caso, ano passado, eu vim aqui no Hospital das Clínicas, a gente fez uma palestra para os quintoanistas da neurocirurgia. Umas 3, 4 semanas depois, um dos residentes me ligou que havia perdido um paciente na noite anterior. Ele fazia residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas e dava 3 plantões semanais no Hospital São Francisco. Ou seja, ele dormia no máximo 3 noites por semana. Como é que um sujeito nessas sobrejornadas vai ter capacidade de raciocinar, vai ter capacidade de criar um diagnóstico, de visualizar? Não tem como, é sobre-humano. Algum momento ele vai errar. É igual ao motorista de caminhão que vai tomando rebite, uma hora ele vai adormecer, uma hora ele vai ter um piripaque, uma hora ele vai capotar o caminhão. Mesma coisa. Especialização demasiado. O slide está um pouco exagerado aí, logicamente, mas esse nível de especialização afastou o médico do paciente. Então, eu sempre digo, quando o órgão está doente, o organismo adoece. Só que hoje, o alto nível de especialização, o médico não vê mais um ser humano, ele vê um coração, vê um rim, vê um fígado, vê um estômago, vê um par de olhos, e ele trata o rim. Ele não trata o coração, ele não trata o fígado, mas o organismo todo está doente. E quanto maior esse nível de especialização, mais o médico está afastado do paciente, mais degrada a relação dele com o seu paciente. Bom, gente, isso aqui é importante. Lá na odontologia, no congresso que eu fui no Rio de Janeiro semana passada, um odontólogo me perguntou por quanto tempo eu devo guardar o prontuário odontológico, a documentação odontológica do paciente. Eu falei, para sempre. Para sempre. Por quê? No Código Civil anterior, a prescrição era de 20 anos. O Código atual fala em 3 anos. O paciente tem 3 anos para reclamar. Pelo Código do Consumidor, é quinquenal. Ele tem 5 anos para reclamar. Mas 5 anos a partir de quando? A partir do momento que ele toma conhecimento do dano. Um exemplo que nós vivemos ano passado. Uma cesariana feita lá em Vitória da Conquista, na Bahia, em 1998. Após a cesariana, a paciente passou a ter cólicas abdominais terríveis e o ginecologista não descobria a origem da cólica dela. Em 2012, ela mudou de ginecologista e, mediante uma ultrassonografia, ele identificou uma compressa encapsulada, resultado lá da cesariana. Ela entrou com processo em 2014. Está prescrito? Não. Foi 16 anos depois da cesariana. Ela tomou conhecimento em 2012. Então, ela teria até 2017 para reclamar num processo judicial. São 5 anos a partir do momento que o paciente tomou conhecimento do fato. Do fato não, do dano. Se o paciente for menor, os 5 anos só começam a fluir depois que ele completar a maioridade. Então, um dano ocorrido no parto, que resultou em dano corporal, em alguma sequela no neonato, o pai e a mãe têm 5 anos. O bebê que nasceu tem 23 anos para reclamar contra o médico. Porque os 5 anos só vão fluir depois que ele completar 18 anos. Quando é que aplica o Código Civil e quando é que aplica o do consumidor? Simples. Paciente morreu. A família vai reclamar o dano. Código Civil, por quê? A família não é consumidora. O consumidor morreu. Se é o próprio paciente que teve o dano e veio reclamar, Código do Consumidor, por quê? Ele é o destinatário final do serviço, então ele é consumidor. Então, guarda o prontuário para sempre. Guarda o documento para sempre. Ah, mas eu aposentei. Digitaliza tudo, põe em 2 HD,
deixa um na sua casa, um no escritório do seu advogado, põe na nuvem, mas guarda para sempre. Um dia você pode precisar. Eu tenho um processo lá em Manaus, doutor Salvador, que presidiu o CRM lá do Amazonas, depois de morto, ele faleceu tem uns 3 ou 4 anos, um paciente entrou com processo contra o espólio. A família está se defendendo lá. Ele já morreu tem uns 4, 5 anos. Bom, gente, o processo sempre começa com um carimbo, erro médico. Nem sempre houve erro do médico. Muitas causas podem contribuir para que aquele dano tenha ocorrido. Pode ser uma fatalidade, caso fortuito ou força maior. Está aqui o exemplo, é aquele fato irresistível, imprevisível e inevitável. Cai um raio, acabou a energia elétrica na cidade e queimou o gerador do hospital no meio da cirurgia. Fatalidade, caso fortuito, força maior. Não foi o agir do médico. Aquilo era imprevisível, irresistível e inevitável. Ele não poderia ter segurado o raio, ele não poderia ter devolvido a energia elétrica, não poderia ter consertado o gerador. Culpa de terceiros, a equipe ou a estrutura. Esqueceu-se uma compressa de gás cirúrgica na cavidade abdominal, no tórax. É culpa de quem? O médico não conta a compressa. Quem conta é o instrumentador, é o auxiliar. Mas quem processa o instrumentador? Quem processa o auxiliar? Durante a cirurgia, o anestesista foi responder o zap-zap da namorada, foi conferir não sei o que e tal, e largou o paciente entrou em choque. Que culpa tem o cirurgião? Mas o paciente vai processar os dois. Aí vai dizer, você contratou quem? Eu contratei o cirurgião, o anestesista eu não conhecia. É uma cooperativa que presta serviço aqui, tem uma escala tal, mas eu não confio no anestesista, eu confio no cirurgião. Culpa in eligendo. Para o juiz, o cirurgião tem tanta culpa quanto o anestesiologista, ou mais, porque ele escolheu o anestesiologista. Não foi o paciente que escolheu. E a culpa exclusiva do paciente. Há 2 semanas, a nossa presidente Dilma viajou para os Estados Unidos e levou seu queridinho ministro da Fazenda junto, Joaquim Levy. Ele estava com o quê? Pneumonia, né? O médico proibiu ele de viajar e ele foi. Ele viajou. Todos nós somos pacientes rebeldes, inclusive os senhores, quando se colocam na condição de paciente. Ninguém obedece 100% à prescrição do médico. Então o paciente deixa de tomar o medicamento, deixa de tomar um antibiótico, não deixa de tomar a cervejinha, o uísque, a cachaçinha dele, não deixa de fumar, volta a fumar uma semana depois da cirurgia, não obedece à prescrição de repouso absoluto, vai para o shopping na semana seguinte, vai fazer amor, vai para o clube, se expõe ao sol. E aí? Nós estávamos na sala do Dr. Mauad e a minha gerente de recursos humanos me ligou que uma secretária que eu contratei há pouco mais de um mês está de licença médica desde segunda-feira passada, com um problema no joelho, né? E hoje ela voltou, tinha 7 dias e voltou com mais 7 dias. Aí a minha recursos humanos pega no Facebook dela, ela ontem, numa festa chamada Na Praia, que aconteceu em Brasília esse fim de semana, tomando cerveja de shortinho e dançando, sambando lá. Então, Facebook hoje, gente. Facebook, a gente vê paciente fez uma cirurgia plástica e uma semana depois aparece de biquíni, tomando sol na praia, na piscina, jogando vôlei, coisa e tal, e posta no Facebook. Faz prova contra si próprio. Então o Facebook nós temos usado muito para buscar prova para defender o médico. Porque o paciente hoje produz prova contra si próprio. E às vezes a culpa realmente é do médico, né? Esses seios estrábicos divergentes, no olhar dele, estão perfeitos, né? Então, gente, todos são humanos. Tem aquele dia que é o pior dia da sua vida. Tem aquele dia que você brigou com a esposa, ou brigou com o marido. Tem aquele dia que no trânsito já alguém te xingou, buzinou, deu o dedo. O gerente do banco ligou falando que cheque especial ultrapassou o limite. A sogra ligou dizendo que vem passar 2 semanas na tua casa. Tudo acontece no mesmo dia.
E é nesse dia que você chega no consultório, chega no centro cirúrgico, quem está lá olhando para você? Dr. Murphy. Né? O Murphy está lá olhando e ele diz, se algo pode dar errado, tenha certeza que vai dar errado. E vai ser hoje. Então, todo mundo tem o seu dia. Então, é um risco inerente. Nós, advogados, erramos, perdemos prazo às vezes, né, Flávio? Esquecemos uma audiência, deixamos de arrolar uma testemunha. Todo mundo erra uma vez na vida, não tem como, somos humanos. Se não errássemos, não estaríamos aqui. Mas o mais importante para vocês é que vocês não precisam errar. Alguém da equipe pode errar, a estrutura pode falhar, o próprio paciente pode se autolesionar pela sua conduta imprudente, negligente e causar um dano em si próprio e vem reclamar de vocês depois. Aqui só uma curiosidade, gente, dos processos que chegaram ao STJ, mais de 1/4 são do estado do Rio de Janeiro. São Paulo, apesar da população bem maior, é menor do que São Paulo. E o Rio Grande do Sul vem aqui em terceiro lugar, ó, com 16% dos processos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Quem quiser esses slides depois, deixa um cartãozinho comigo, o telefone, eu encaminho para os senhores, né? Sexo do paciente que entra com processo, gente. 60% mulheres, 40% homens. Autores da ação, reclamantes, tá? No outro lado do balcão, 87% são homens, médicos. Apenas menos de 13% mulheres. Por quê, doutor Ângelo? Por que tem mais homem processado do que mulher? Não, já passou. Já passou. Já tem mais mulheres médicas do que homens. Pouquinho, mas tem mais. Aí alguém vai dizer, não, mas a mulher não faz procedimento invasivo. É só homem que faz. Mentira. A especialidade mais demandada é ginecologia obstetrícia, onde tem mais mulheres na especialidade. Por quê? Porque nós erramos mais, nós somos menos cautelosos, nós somos mais arriscados, nós somos mais aventureiros, nós somos mais imprudentes que as mulheres. Mentira! População brasileira, 51,5%, gostaram, né? 51,5% são mulheres.